Olá pessoal, meu nome é Henrique Francisqueto, sou um dos sócios aqui da Escola Brasileira de Tributos. E o ABT Comenta de hoje vai ser sobre a reforma tributária da PEC 45/2019 e seus impactos na Federação Brasileira. Bom, pessoal, eu queria trazer aqui essa reflexão, que inclusive já foi abordada pelo nosso colunista sênior, Bruno Romano, no texto publicado no nosso site, dia 12 de julho de 2023. Então, se você quiser saber mais sobre esse assunto, você também pode buscar essa matéria lá. E, inclusive, o que o Bruno destaca no texto é justamente que a gente tem hoje na Constituição Federal, artigo 60, parágrafo 4º, que traz disciplina expressamente que nem as PECs, as propostas de emenda constitucional, elas podem disciplinar matéria que seja tendente a abolir a forma federativa de Estado, voto direto, secreto, universal, periódico, separação de poderes, direitos e garantias individuais. Bom, quando se fala em abolir, então, não é apenas aquilo que visa abolir a forma federativa, mas aquilo que possa ser tendente a abolir a forma federativa, né? E aí o Bruno, inclusive, cita no texto dele a doutrina do Gilmar Mendes, ministro do STF, e do Paulo Gustavo Gonetti Branco, que trazem, então, que se deve compreender o artigo 60, parágrafo 4º da Constituição como proibição à deliberação de proposta tendente a abolir, isso é, mitigar, reduzir o significado e a eficácia da forma federativa do Estado. Bom, analisando a reforma tributária no texto que foi aprovado pela Câmara dos Deputados em 2 turnos, sendo que o segundo turno foi meramente simbólico, e aí a gente já teria uma inconstitucionalidade, mas enfim, não vou nem me aprofundar nesse ponto agora, foi no dia 6 de julho essa votação, então esse é o texto que eu estou analisando hoje. A proposta provavelmente vai sofrer alterações relevantes no Senado Federal, mas isso fica para um outro momento. Analisando esse texto, o que a gente vê, na verdade, é uma mitigação bastante expressiva da Federação Brasileira. Em que sentido? A proposta acaba retirando a autonomia de forma muito enfática, de forma muito pesada. Ela acaba retirando a autonomia dos estados e dos municípios. Por quê? Bom, inclusive isso foi abordado pelos professores Ives Gandra, Hamilton Dias de Souza, Humberto Ávila e Roque Carrasa, em 2 textos que foram publicados no Conjur, consultor jurídico, né, intitulados Relatório sobre as propostas da Câmara para a Reforma Tributária. A parte 1 foi publicada no dia 30 de junho e a parte 2 foi publicada no dia 1º de julho. Então, a gente está falando de publicações que foram anteriores à aprovação do texto na Câmara dos Deputados. Mas isso, na verdade, não acaba alterando a validade do que foi apresentado aqui pelos professores. Então, o que se destaca muito é que garantir a autonomia dos entes não pode ser simplesmente visto como autonomia em termos de resultado financeiro, mas sim autonomia para definir as suas próprias políticas fiscais, definir as suas próprias metas, o próprio perfil da sua arrecadação. E o que acaba sendo previsto na proposta, além da criação de um Conselho Federativo, de uma composição bastante discutível, que eu até vou tratar em um outro ABT Comenta, a gente vê, na verdade, que sobram aos estados e municípios muito pouca autonomia. Em que sentido? Eles poderiam, então, portanto, definir a alíquota uniforme do tributo que lhes cabe, que seria o IBS. Bom, mas o IBS, segundo previsto na proposta de emenda constitucional 45/2019, ele vai ser virtualmente idêntico à CBS, né? Daí é que vem a ideia de que nós estamos vendo a criação de um IVA dual, né? Então, o IVA federal, CBS, e um IVA estadual municipal, que seria o IBS. Mas eles seriam praticamente idênticos, assim. O texto da emenda constitucional, ele traz ali todos os critérios principais dessa regra matriz de incidência como idênticos. Se a CBS é de constituição, de competência, aliás, privativa da União, e a União, então, vai legislar e criar esse tributo, e a IBS necessariamente precisa ser igual à CBS, será que os estados e municípios vão ter algum tipo de autonomia para definir alguma coisa na criação desse tributo, algum perfil desse tributo, ou ele simplesmente vai ser igual ao tributo de competência federal, que é a CBS, né? Essa é uma primeira consideração. Segundo, que o IBS também vai ter a sua criação muito vinculada à lei complementar nacional, que é de competência legislativa da União, mais uma vez, né? Então, a gente está vendo, na verdade, uma centralização de poder, mais Brasília e menos Brasil, é o que a gente está vendo nessa proposta, né? E a ideia de que os estados e municípios tenham autonomia para definir suas próprias alíquotas para esses tributos acaba sendo, conforme exposto pelos professores já citados aqui, na verdade, algo quase ilusório, porque o ente estadual ou municipal, se ele alterar essa alíquota, ele vai precisar alterar essa alíquota para alíquota uniforme, para inúmeros setores. Então, uma majoração dessa alíquota pode fazer uma alteração significativa na economia do estado ou do município, migrando a riqueza para cidades ou estados
próximos, né? Ao mesmo tempo, uma redução pode impactar de maneira muito severa a arrecadação, né? Então, essa liberdade de definição de alíquota acaba sendo, na verdade, bastante ilusória, né? Então, acho que essas são as considerações que cabiam nesse EBT Comenta. O tema é longo, mas eu queria trazer essas provocações aqui. Deixa aqui o seu comentário sobre o que você está vendo no impacto da Federação Brasileira dentro da proposta da reforma tributária que está sendo discutida nesse momento. Obrigado pela atenção e até a próxima.